Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje 2 de maio de 2022, para mais uma vez realizarmos a nossa palestra pública. E nós estamos recebendo aqui hoje a nossa irmã Vera Isaura, que vai conversar conosco, e o tema que a nossa irmã Vera vai trazer para nós está nesse livro, Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E ela vai conversar, vai ser 8 horas. E ela vai conversar conosco. Tá dando essa, deixa aí. Tem gente aí com o microfone aberto. Opa, já desliguei aqui, não tem problema. E nós vamos conversar sobre o capítulo 7, que tem por título Nós e Eles, tá bom? Então, antes de nós começarmos aqui a nossa palestra, que a nossa irmã Vera Isaura vai realizar, a Vera é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, eu vou fazer a leitura do preparo. E o preparo é do livro Minutos de Sabedoria, Minutos de Sabedoria do nosso irmão Carlos Torres Pastorino. E hoje é a leitura do texto número 14, que diz assim: mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que está batida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo até por meio da atitude de seu corpo. Então, que nós possamos irradiar força e entusiasmo até mesmo por meio da atitude de nosso corpo. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos amigos espirituais, a oportunidade que Ele concede a todos nós de estarmos aqui, reunidos com uma grande família, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina abençoada. Senhor, Pai do Universo, Criador, derrama sobre cada um de nós, Senhor, sua imensa misericórdia, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias. E continue, Pai, a nos proporcionar oportunidades de renovação, de crescimento, de espiritualização. Que o Mestre Jesus, esse médico das almas, nos envolva sempre com seu amor, com a sua paz, com a sua presença magnânima, para nos inspirar a prosseguirmos a nossa caminhada. E que mais uma vez possamos sempre contar com esses espíritos amigos que tanto têm nos auxiliado nessa encarnação. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que se derramam do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei para vocês, meus irmãos, hoje, com muita alegria, estamos recebendo a nossa irmã Vera Isaura, que está retornando ao ninho para nos trazer a sua palavra evangelizada sobre esses temas tão maravilhosos da doutrina. Vera, a palavra está com você, que Jesus te abençoe e mais uma vez obrigada por atender tão carinhosamente o nosso pedido amoroso de retorno ao trabalho de Jesus. Você está me ouvindo bem? Ah, que bom. Olha só, tão carinhosamente, né, Rose? Mas olha, eu que agradeço essas sacudidas que essa minha amiga sempre me dá. Isso é muito bom, sabe? Eu fico feliz até de estar aqui falando outra vez, né? Depois de um período que nós tivemos de isolamento, né?
que nós ficamos refletindo. Alguns de nós conseguiu refletir, observar muitas coisas, mas também, de certa forma, nos desanimou. Alguns, não são todos, claro. Eu estou falando até por mim. E não desanimar em relação à vida, mas em relação a muitas coisas que nos envolvem, né, que nos envolviam antes. Às vezes o desânimo, a acomodação fez com que a gente ficasse um pouco mais parado, né? Tipo assim, eu vou cortar muita coisa da minha vida, vamos parar com algumas coisas, que não tenho mais idade para isso, né? A gente escutou muito isso de alguns companheiros, inclusive eu mesma disse isso, não pode ter o mesmo ritmo. Claro que não, né? Uma hora a gente está mais jovem, ou no outro momento a gente está mais velha, né? Mais, como é que se diz? A idade vai avançando, o corpo não vai acompanhando tão bem, né? Mas nós precisamos despertar dessa pasmaceira, porque, na verdade, a pandemia fez a gente parar, desanimar um pouco. Então, no nosso cotidiano, é normal que a gente observe que algumas coisas precisam diminuir. Mas a espiritualidade, né, que sabe perfeitamente do nosso problema, do nosso projeto reencarnatório, o que eles fazem? Eles dão um jeito de nos sacudir, né, através das pessoas, porque Deus faz por nós através de nós mesmos, através dos nossos amigos, através dos nossos inimigos, através das coisas que vão acontecendo na nossa vida, para que a gente perceba que nós precisamos estar sempre no caminho reto. Não adianta parar de caminhar, a gente precisa estar caminhando, né? E, graças a Deus, Deus só coloca pessoas boas na minha vida. Eu tenho muito que agradecer, né? As amizades que eu fiz dentro desse movimento espírita. É claro que a gente observa, nós pudemos observar durante a pandemia, né, o tempo que nós ficamos em casa, que muitas coisas não batiam, né? Que nós estamos aqui buscando, dentro da doutrina espírita, nos melhorar, dar um novo sentido à nossa vida, ficar um pouco mais sensível, mais fraterno. Nós estamos trabalhando isso. E a doutrina tem feito isso por nós. Agora, o que a gente tem feito pela doutrina? Através das nossas escolhas, através do caminho que nós queremos seguir. Aí o que acontece? Dá vontade da gente ficar em casa, desanimar com todos e com tudo. Só que eu pensei assim, mas quando o COI, né, que aqui todos aqui nós somos o COI, né? Ou conhecemos o COI, o Domingo de Luz. Então, o que acontece? Quando o COI voltou e abriu as portas, eu disse, só vou para ver o Domingo de Luz. Não quero saber de mais nada. Então, quando eu me deparei com o Domingo de Luz, aquele 250 pessoas, 130 crianças. Gente, eu agradeci muito a Deus de estar ali. E pensei, meu Deus, o que eu achei que eu não queria mais fazer nada disso, de estar ali naquele ambiente onde nós temos tantas carências, né? E tanto dos assistidos da casa, quanto nossas carências também, né? Então, é um momento que a gente para e pensa, que bom estar aqui junto. Porque nós em nenhum momento paramos de estudar. Né? Durante a pandemia, nós estudamos, estivemos em cursos online, o tempo todo as pessoas se propuseram a continuar os estudos, a coordenar os estudos. Isso é muito bom, foi muito bom e vai ser sempre muito bom, porque o estudo é necessário para nos clarear o caminho. Mas nós não podemos parecer com aqueles doutores da lei que só sabem muito
mas não se deixam tocar pela compaixão, não se tocam pela compaixão, apenas sabem, vão acumulando conhecimento. Então, a gente está num estudo online, é importantíssimo, mas o mais importante é estar num grupo auxiliando outras pessoas. E como nós temos muita gente sofrida, já tinha antes, com a pandemia, nós nos separamos de muitos companheiros, parentes, né, que partiram, amigos, vizinhos, pessoas da nossa casa espírita. Então, esse momento doeu muito em nós todos, né? Então, esse momento, ele fez com que a gente refletisse. Como a vida é rápida, tudo é muito rápido, e nós temos uma oportunidade tão boa, então a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Eu vi uma frase de Jesus, né, que está lá em, deixa eu ver aqui, porque João, capítulo 13, versículo 34, quando Jesus diz para os seus apóstolos: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Né? Esse aí a gente conhece direitinho, essa passagem. Assim como eu vos tenho amado, vós também deveis amar uns aos outros. É pelo fato de vos amardes uns aos outros que todos conhecerão que sois meus discípulos. Né? Então, esse pensamento, essa fala de Jesus, desperta em nós a questão da fraternidade, da solidariedade. Porque a gente sabe que o amor que Jesus pregava, exemplificava, era um amor que nós ainda estamos caminhando para ter, esse amor, né? É um amor assim, que está um pouco acima das nossas forças ainda. Mas nós já temos aquele amor solidário, aquele amor fraterno. Eu sinto assim comigo. E eu acredito que cada um de nós aqui sinta também isso. Que nós já estamos com esse amor fraterno e solidário em nós. Nós já estamos trabalhando isso. Então, quando ele diz que por nós nos amarmos assim, todos conhecerão que sois meus discípulos. Que aí é o exemplo, É aquele momento em que a pessoa observa e fala assim, poxa, gostaria muito de ser assim, ter essa fé. Não é bom quando alguém diz assim, eu queria muito ser assim, ter essa fé, acreditar que a vida continua. Quando a gente abraça alguém, quando a gente consola alguém. Então, a Casa do Caminho, depois dessa citação de Jesus, a Casa do Caminho que Pedro fundou, foi a primeira obra social cristã. Né? Na verdade, foi a primeira obra social. E foi exatamente depois que Jesus conversa com os discípulos sobre o amor, né? Por muito se amarem e tal. E ele acolhia, Pedro fundou a casa e acolhia as pessoas. É uma grande oportunidade que nós temos fazer parte de um grupo que trabalha ações dentro da comunidade. Isso forma essa assistência fraterna. É uma ação social, uma obra social. Então, quando a gente entende que é necessário estarmos juntos em algum movimento desses, a gente fica mais feliz, mais animado. Quando eu cheguei naquela casa e vi aquele montão de gente necessitada de coisas materiais e coisas espirituais, porque sem o lado espiritual não existe essa questão de abrir um novo caminho, uma nova oportunidade para as pessoas. E é isso que a gente se propõe quando a gente se une, não só o lado material auxiliar, que hoje em dia está tão difícil para todos, né? Muito difícil. A gente quer ajudar muita gente, mas às vezes não dá mesmo, né? Porque está tudo muito caro, as coisas estão muito complicadas. Mas não só
aqui no Brasil, mas eu acho que em todo o planeta. Né? Aí vem a Rose e me dá um texto exatamente o que eu tenho sentido ultimamente, que fala, que é lá do livro Lampadário Espírita, né? Fala de nós e eles. E quando eu li esse texto, eu não conhecia, né? Aí eu pensei, meu Deus, tudo a ver com o Domingo de Luz, com o trabalho que eu achei que eu não queria mais, não quero mais saber disso, eu quero ficar em casa vendo série. E era assim que eu estava pensando. Eu vou ver minhas séries, não estou nem aí. Mas quando você vê a necessidade dos outros, das outras pessoas, e as que são bem maiores do que a minha, por exemplo, então a gente acha gratificante estar ali dentro, junto, sabe? Passando um pouco de conforto para aquelas pessoas. E no primeiro parágrafo diz assim: não justifique a falta de cooperação à obra da fraternidade, alegando que a assistência social é serviço do governo. Olha, eu escuto muita gente falar isso. Muitas pessoas dizem para mim assim, parentes até, né? Falam assim, eu não entendo por que vocês acostumam mal as pessoas, ficam dando cesta básica, ninguém quer trabalhar. Deixa, porque o governo tem obrigação, tem as obrigações. Então, nós não podemos também pegar para nós essa responsabilidade, porque o governo precisa ajudar as pessoas. Então, a gente às vezes não faz, ou o outro não faz, exatamente por isso, porque é serviço do governo, como se nós não tivéssemos nada a ver. E lá mesmo no texto ele diz, sem dúvida alguma, o problema é de todos nós, todos nós. Não é só do governo, porque o que acontece na minha casa, e dependendo da situação, se tem um filho com fome, um marido ou uma esposa que não tem trabalho, uma mãe sozinha que cria um filho, os filhos pedindo comida, pedindo uma roupa, não tem dinheiro, não tem nada. Isso é um problema do governo? Ou é um problema de todos? Né? É um problema de todos. Não existe eles e nós. Todos nós somos um. Todos somos um. Porque tudo que afeta o outro, de uma certa forma, vai nos afetar. Em algum momento vai nos afetar, né? E a gente vem aprendendo com as nossas próprias misérias, né? Porque todos nós temos as nossas carências, né? As nossas dificuldades, e a gente vem aprendendo a lidar com o outro exatamente porque sentimos, de certa forma, algumas coisas muito parecidas, passamos por situações muito parecidas. E o que a gente tem aprendido nesses estudos todos, nesses livros de Kardec? O que nós estamos aprendendo que contribui para despertar a nossa sensibilidade? Isso tudo eu perguntei para mim, eu venho perguntando para mim. Eu sou muito de reflexão, sabe? Eu gosto de pensar. Dizem que não é muito bom ficar pensando muito, mas se você observar os grandes filósofos, o que eles fazem? De pensar, né? Pensar nas situações, tentar resolver situações, descobrir o porquê das coisas, né? Então, algumas pessoas dizem assim, esse assistencialismo que vocês fazem, isso aí não serve para nada. O cara vai lá, pega a bolsa, e aqui, pega na igreja, pega não sei aonde, pega não sei o quê. Tá, isso é um problema daquela pessoa que vai lá, que é da necessidade de cada um. Se ele faz isso, é porque ele precisa. Não cabe a mim julgar, cabe eu ajudar de alguma forma, que eu possa, né? Que eu possa. Porque assistencialismo é diferente de assistência. O assistencialismo, ele oferece o recurso material e mais nada, pronto, deu a bolsa, tchau, vai embora, pode ir, tá, você, toma, tchau, vai embora. Isso é assistencialismo. A assistência, ela promove o processo de emancipação do outro.
O que faz com que a gente emancipe, o outro se sinta pronto para ir à luta? O quê? O esclarecimento. E não é isso que a doutrina espírita faz? Porque quando nós entregamos uma bolsa, nós estamos dando o alimento espiritual também, através das palestras, através do acolhimento. O acolhimento é fundamental, sabe? Então, a gente precisa perguntar o que está envolvido no trabalho. Quando eu me desanimei, eu perguntava muito para mim, por que eu vou à casa espírita? Né? Qual é a minha finalidade? O que está envolvido no trabalho que eu promovo na casa espírita? Eu estou possibilitando esclarecimento às pessoas? Né? Porque quem se esclarece aos poucos entende o porquê de estar aqui nesse planeta. Quem se esclarece acaba entendendo o porquê do nosso caminhar assim, dessa forma. Quanta coisa nós já percebemos dentro da doutrina espírita. Nós aqui que estamos aqui, todos nós aqui somos estudiosos, né? Todos aqui, pelo menos, buscamos entender mais. Então, isso já deu uma amenizada nas nossas revoltazinhas, tipo assim, por que eu? Por que eu passei por isso? Por que entendeu? Meus pais se separaram, por que nós fazíamos muitas perguntas. E, através da doutrina, a gente hoje já entende o porquê. Por que eu estou onde estou, com toda a minha facilidade ou a minha dificuldade? Por que será? A gente sabe que nada acontece fora das leis, né? E isso é muito bom, gente, é muito bom. Nossa, eu amo a doutrina espírita. Então, porque a gente sabe que esses esclarecimentos, eles vão abrir nosso entendimento, né? E a gente pode possibilitar ao outro autoestima, saber que eles estão se sentindo bem, eles estão se sentindo acolhidos. Outro dia, um rapaz, né, que todo mundo sabe que eu trabalho em comércio, né? Então, um rapaz que cata papelão e negócio de lixo e tal, passa sempre com um carrinho na porta lá da loja, ele sempre vai lá e pergunta se eu quero dinheiro trocado. Aí eu sempre falo, ai, que bom que você veio. Ele é todo sujinho, sabe? É um coroa já. Tudo sujo, com a roupa toda suja, tudo desgrenhado, né? Aí eu falo com ele, né? Ai, que bom, estava te esperando, porque eu estava precisando de dinheiro trocado, não sei o quê. Aí ele fala assim para mim, poxa, a senhora, pelo menos, me recebeu e disse que precisava. Tem gente que me olha todo e diz, não quero nada não, pode ir embora. Sabe, não quer nem saber o que ele está fazendo. E ele está facilitando a nossa vida, que o comerciante precisa de dinheiro trocado, né? E por que isso? Porque eu já aprendi a lidar com as pessoas que têm essa aparência, sem me escandalizar. Tem pessoas que falam, nossa, né? Então a gente já está trabalhando esse nosso lado, esses nossos preconceitozinhos. E lá no Lampadário Espírita, ele diz assim, sabemos, através das revelações mediúnicas que afirmam a reencarnação, que o desajustado de hoje é o perverso de um homem. E que a infelicidade de agora é imposição de reajustamento do passado. Quer dizer, olha que coisa esclarecedora. Através das comunicações, das revelações mediúnicas, nós ficamos entendendo o porquê que nós passamos por situações, né, e que nem sempre a gente acha que é injustiça de Deus. Não só com o outro, mas com a gente também, principalmente conosco, com os nossos queridos, né? Como se só fôssemos esse círculo fechado. Mas aí, com o esclarecimento, a gente vai observando o esclarecimento da doutrina espírita, né?
Todavia, não ignoramos que a enfermidade que disciplina, quando sem amparo moral, transforma-se em lição que revolta. E é assim, né? A gente sabe que a dor, tanto moral quanto física, ela vem para que nós nos disciplinemos. Nem sempre a gente entende dessa forma, daí a revolta. Por isso a importância. O que são as palestras? Porque isso aqui não é uma palestra, né? Eu não sou palestrante. Eu estudo para trazer alguma coisa, para falar alguma coisa. Tanto é que antes de falar, eu sempre peço à espiritualidade que organize meus pensamentos, que eu possa dizer aquilo que há uma necessidade de ser dito, e não dizer qualquer abobrinha. Porque, na verdade, nós somos esse instrumento, nós nos colocamos como um instrumento. Tem companheiros que dizem, Deus me livre, eu não quero ir lá, falar lá na frente, não. Por quê? Tem medo de ser criticado, né? Eu acho que mexe muito com o nosso orgulho, de ser criticado e dizer assim, viu como é que ela falou? E não sei o quê, não sei o que lá. Paciência como o outro vai receber. A minha intenção é a das melhores, eu procuro estudar. Eu posso não estar fazendo alguma situação que a doutrina nos remete, mas o que eu passo é o que a doutrina nos aconselha. Se eu estou fazendo ou não, já é outra coisa que eu preciso, porque quando eu estou falando, estou me ouvindo, quando eu estou estudando, eu estou refletindo. Isso é bom, muito bom para mim, né? Ele diz lá que a dor que educa sem compreensão transmuda-se em alucinação que humilha. Então, não é uma questão, a dor, ela vem para nos educar, para a gente entender, meu Deus, o que eu preciso aprender com essa dor? Há dores e dores. Talvez eu não tenha ainda alcançado alguma dor tão forte, mas eu peço a Deus que me segure, né? Que eu me segure nessa crença, nesse aprendizado. Agora mesmo, a nossa companheira, nossos dois amigos, né, Fátima e Zé Luiz, que perderam seu filho, nós fomos na casa deles. Nossa, olha, eles estão numa serenidade. Claro que eles estão com o coração partido, a saudade é muito grande. O filho participativo, né, que era o Jonathan. Jonathan sempre foi um garoto de enfrentar as coisas, de estar junto, e defendia muitas ideias. Isso era bom, isso era bom. E ela e ele estão sentindo essa falta daquele filho assim. Então o coração está partido, mas eles têm esse caminhar que nós estamos tendo aqui, eles têm também. Então estão mais como é que se diz? Fortalecidos para enfrentar, eu espero, né? Principalmente a Fátima. Então aqui diz, por isso não pode o cristão transferir os compromissos pessoais de entendimento fraterno para a máquina governamental, nem sempre ajustada aos impositivos da compaixão evangélica. E é isso que acontece. Né? A gente sabe que os governantes saíram de onde? Daqui, no meio de nós. Né? Nós temos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, as crianças que nós vimos crescer, e eles crescem, de repente, se voltam para se candidatar, para serem deputados, senadores, né? Presidentes ou prefeitos, governadores, quem sabe? Mas saíram daqui, do meio de nós. Eles não vieram, não são extraterrestres, né? Eles são terráqueos, como nós. Então, eles também não estão preparados. Por quê? Porque a base falta, e essa base evangélica. Não é Deus acima de tudo, nada disso. É a questão da espiritualidade e não como
é que se diz? Da espiritualidade, da questão de você ter uma noção do bem, da ética, do respeito. Isso é que está no Evangelho isso, né? Aí eu estava procurando alguma coisa que falasse, que me esclarecesse um pouco mais. E dei de cara, gente, eu nunca tinha visto esse livro. Eu garanto que a Rose conhece. É um livro de Deolindo Amorim, do Deolindo Amorim, O Espiritismo e os Problemas da Humanidade. Fantástico. Esse Deolindo Amorim, ele é maravilhoso. E ele viveu pouco, né? Ele faleceu com 70 e poucos, 76 anos. Quem deu continuidade a esse livro foi aquele outro, deixa eu ver se eu anotei, a Hermínio Miranda, que é outro que a gente ama, né? Hermínio Miranda. Ele terminou o livro, porque o Deolindo Amorim não conseguiu terminar, ele faleceu antes. E tem um pedacinho do livro que diz assim: com Deolindo Amorim e Hermínio Miranda, redescobre-se Allan Kardec na plenitude de seu bom senso e no vigor da sua atualidade. Olha como tudo na doutrina é atual, tudo. E uma coisa que eu descobri, eu não sabia, Deolindo Amorim, gostava demais de Leon Denis, sabe? Ele amava Leon Denis. O livro que mais encantava ele era o livro Porquê da Vida, de Leon Denis. A Rose já está careca de saber disso. Mas eu não sabia. Eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, tinha alguma coisa a ver com Leon Denis, né? Então, lá no livro dele, ele diz que a ação do Estado é necessária, mas a presença do poder público não é suficiente para preencher todas as lacunas, principalmente quanto às carências de espiritualidade. Não é assim? E o que a gente vê são as pessoas, quanto mais carentes de matéria, das coisas materiais, elas são muito envolvidas ou gostam demais das coisas materiais, né? Porque não tem. Então, a gente vê que não existe uma preparação, um auxílio. Às vezes, alguém vai despertar isso nessas pessoas, mas lá na frente, as crianças nascem com a carência de alimento, de roupa, do celular, né? Agora mesmo, na pandemia, quantos de nós viu netos, filhos, estudando pelo celular, pelo computador, tendo essa oportunidade? Mas tinham outros que não tinham oportunidade de nada, porque não tinham nem celular para estudar. Então, olha quanta criança se afastou do colégio nesse período. E vi também muitas pessoas, professores, que iam de porta em porta, botavam a máscara e no deserto das ruas deixava um trabalhinho escrito no papel na casa de cada um daqueles alunos que ela sabia que não ia ter condição de estudar online. Então, como querer uma reforma de mentalidade sem esclarecimento, sem um plano de ação em profundidade, né? Uma coisa assim que... Como é que a gente pode, sem falar da causa, né? Só a partir do efeito das coisas que estão necessitando? Então, como é que o governo poderia fazer uma reforma na mentalidade das pessoas sem esses esclarecimentos? Não tem como, né? A não ser que cada político, cada poder público exemplificasse. E não é isso que a gente vê, né? A falta de exemplo na esfera familiar, na área empresarial, né? Nessas partes todas que precisava dar o exemplo para que a pessoa pudesse... Mas nós temos valores totalmente diferentes, principalmente na linha que a gente segue religiosa, né? nas religiões que a gente... Olha, eu estive na missa, né? Fui uma missa, que dia foi?
sábado agora, que a família da Fátima fez na igreja para o Jonathan, né? Aí eu prestei muita atenção na missa. Fiquei pensando, meu Deus, o padre só falava da igreja. Ele citava todos os exemplos do cristianismo, da Bíblia lá, do Novo Testamento, as coisas que Jesus falava, ele levava para o lado da igreja, sempre da igreja, do Papa, do padre. E em nenhum momento ele falou alguma coisa que você pudesse refletir nos seus problemas, nas suas carências, né? Em nenhum momento escutou-se isso. Aí é como se nós estivéssemos sendo movidos dentro da igreja só pela emoção, apenas pela emoção. E é uma emoção de momento, porque nem todos, é claro que muitas pessoas saem daí e vão refletir, mas nem todos são despertados dessa forma, né? Então, esses núcleos do poder público, da família, os empresários, as empresas, né, que trabalham com muitas pessoas, quem compõe esses núcleos? Nós compomos esses núcleos. Nós, dentro do nosso profissionalismo, eu acho que aqui todos trabalharam fora, de repente já estão aposentados, né? Mas a maioria de nós ainda trabalha até. Então, o que nós fazemos? Por exemplo, o enfermeiro, o que ele faz quando ele acolhe uma pessoa num hospital, num posto de saúde? Um enfermeiro espírita, por exemplo. Será que ele coloca essa compaixão naquele trabalho? Né? Será que eu, na hora que eu atendo um cliente, na hora que eu falo com um funcionário, eu estou exercitando isso tudo? Isso é um exercício para sempre que nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse exercício sempre. Porque a gente sempre se pega falando mais ríspida, dando aquela olhada, né? Porque às vezes eu não falo, mas eu dou aquela olhada que fulmina um. Só diz que eu falo com os olhos. Então, eu tenho que educar a minha boca e o meu olhar, e as minhas expressões. É uma coisa que são vários requisitos que nós precisamos ter. Não é só falar, abrir, ler um versículo da Bíblia ou ler uma questão do Livro dos Espíritos. É o olhar, é a energia que a gente coloca, né? Então, nós sempre ouvimos dizer: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, né? Só que o que é de César deve estar sempre acompanhado do que é de Deus. Está tudo junto e misturado. Nós vamos dar ao público, ao governo, as nossas taxas e tudo mais, mas nós temos que fazer a nossa parte com fraternidade também. Não só porque eu paguei, eu vou passar uma responsabilidade para o governo das coisas, né? E tirar a minha responsabilidade como cidadã, como filha de Deus, como fazendo alguma coisa pelo meu irmão, que é difícil a gente ver, né? A pessoa achar que é irmão também. Os serviços sociais são os braços do humanismo em atividade. Eu achei essa frase fantástica, né? Porque, realmente, quando a gente se manifesta a fazer um trabalho social, a gente está colocando essa humanidade nossa, que nós estamos trabalhando, em ação. Os auxílios fraternais são as mãos do amor modificando as paisagens da aflição. Quer dizer, a gente está dando um toque para acalmar um pouco mais a aflição, que é tanta, né, pelo mundo afora, ao nosso redor. Então, a assistência social é um meio que a doutrina espírita usa, mas não é um fim, porque se a gente dá o alimento material, a gente também
permanece, tenta passar alguma coisa para aquelas pessoas, não só através da palestra, mas através de ouvir. Quantas mães lá no CEOIA agora, tem uma senhora que a filha morreu na pandemia, deixou vários netos com ela, e ela já tem assim uns 70 anos, e está lá segurando as pontas, né? E a gente acha que a nossa carga é pesada, mas aí você encontra uma mulher que está lá batalhando, foi lá pediu um feijão, um arroz, porque com a barriga vazia a gente nem pensa. Eu, às vezes, passo 15 minutos, 20 minutos do meu almoço, eu já fico mal-humorada. Você imagina quem fica o dia inteiro sem comer, sem ter um pão para comer. Então, esse serviço social é uma forma que aqui eu até peguei lá do livro, né, do Deolindo Amorim. Ele diz sobre a diferença entre assistência social e o serviço social. O serviço social é uma forma racionalizada, com técnicas, princípios e meios próprios, né? É uma coisa que as pessoas, por exemplo, um assistente social, ele vai fazer um inquérito, investigar aquela família, pesquisar, né? Vai fazer uma pesquisa de campo, levantando grupos, sabendo onde mora, o que faz, como é a conduta daquela família. Eles têm horário, eles têm folha de ponto, né? Os assistentes sociais lá do governo, eles têm um regimento a seguir. Mas dentro disso tudo, se ele já foi tocado pela compaixão, ele vai fazer o melhor dele. Não vai simplesmente achar que é mais um e pronto, vai embora, tratar aquele como se fosse qualquer um e pronto. Não. Vai trazer aquilo de bom que a gente vem estudando na doutrina, o que a gente vem resgatando, que a doutrina vem resgatando lá do cristianismo primitivo, para o nosso coração. E a gente vai, nesse momento, procurar ajudar aquela pessoa dentro desse horário, dentro desse regimento, sem sair do regimento, mas com vontade de auxiliar de verdade. Aí, ele veio falando da assistência social, a diferença, né? Eu falei do serviço social. Agora, a assistência social, ela cuida do corpo e da alma. É uma obra de altruísmo. Então, nós precisamos servir com amor, né? Quando nós estamos envolvidos num trabalho, ainda mais esse trabalho agora é lá na Casa Espírita, no CEOI, muita gente, que agora já diminuiu, porque quando você exige que a pessoa assista a todas as reuniões para ganhar uma bolsa, eles acham, eu vou embora, eles não querem dar nada, não sei o que, eu vou embora. Então, muitos ficam. Então, com esse filtro, diminuiu bastante, agora já diminuiu. Ontem, por exemplo, foi a entrega das bolsas. E o pessoal, eu não fui ontem, e eu não sei como é que foi, mas parece que diminuiu bastante. Logo no primeiro dia, tinha muita gente, e muita criança, quer dizer, a oportunidade da gente passar para esses pequenos as nossas ideias, sabe? Não estou falando de fenômeno, nada disso, mas do lado da filosofia espírita, o lado que mostra o lado moral, né? Isso ajuda, esse nosso contato com as pessoas, não só dentro da Casa Espírita, mas tem outros grupos, grupo de caravana que nós fazemos parte também, de quentinha para morador de rua, e outras coisas. Mas o que a gente trabalha em nós? A gente trabalha os nossos preconceitos, a paciência de ouvir uma abobrinha e ficar de boca aberta, sem responder, sem tratar mal aquela pessoa, né? É um compromisso, é uma missão, é uma escolha voluntária. A gente sente felicidade de servir, né? E é uma terapia também, uma terapia. É um trabalho edificante que nos fortalece a alma e que nos ajuda a superar nossos problemas, que nós temos muitos conflitos em nós mesmos, né?
coisas do passado que a gente vem tentando superar, e por aí vai. E quando você tem o contato com pessoas que têm outros problemas bem terríveis, e que você escuta o relato, o testemunho dessas pessoas, aquilo acalma, sabe? Você para de pensar só em você, no seu problema, na sua saúde, na sua dor, no seu nervo ciático, na cervical, na coluna. A gente até esquece que está com dor. Depois que a gente sai dali, toda doída, porque junta aquela coisa de arregaçar a manga e fazer alguma coisa, o trabalho que aquelas meninas têm na cozinha, né, de fazer a comida, e outras coisas mais, porque às vezes a gente não está na cozinha, mas está no acolhimento fraterno, de falar com a pessoa, da pessoa vir até nós e dizer assim, dá para você arrumar uma fralda? Dá para você arrumar um absorvente? Né? Falar alguma coisa e a gente sente vontade de ajudar. Então, como diz lá no livro do Pequeno Príncipe, né, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Se nós estamos envolvidos com essas pessoas, nós estamos cativando-as de alguma forma. E por que a gente vai deixar isso? Não quero mais, não quero saber, eu quero só estudar. Estudar e não colocar em ação esse aprendizado não é nada. Aí as pessoas dizem, mas eu pago imposto para isso. Né? Pago imposto para que o governo faça as casas de acolhimento. Então não basta construir abrigo, as casas de recolhimento, né? Porque a base está nos valores espirituais, principalmente. Senão a gente faz um depósito de meninos e meninas, né, num lugar, mas são corrompidos pela miséria, são deformados psicologicamente, agredidos psicologicamente e soltos, né, tipo assim, agora vai para a sociedade. É isso aí. Então o que está faltando? E a alma dessas crianças que crescem assim, os adolescentes, ela fica tão envenenada, fica com ódio, tem ódio de mim, tem ódio daquela criança que tem um brinquedo diferente que ela nunca teve, ela cria uma revolta e aí formam o quê? Os delinquentes que a gente vê, que não tiveram uma base, um carinho. Né? Na nossa casa a gente dá um beijo no neto, filho, fala uma coisa boa. Lá fora, eles falam assim, céu, bate na cabeça. Quantas pancadas na cabeça as crianças recebem? Né? Quantos maus tratos recebem? A gente às vezes para num sinal, a gente dá um conselho, pelo menos não posso dar mais nada, a gente fala alguma coisa boa. Está na escola? Não sai da escola. Né? Não, seja alguém diferente. Então, fala alguma coisa que eu acho que vai ficar, em algum momento vai ficar. Né? Então, a gente não pode relegar aos outros o que compete a nós fazer. Porque, na verdade, isso tudo é de responsabilidade de todos. Amor é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Trabalhar dentro da nossa casa, que é complicado. Eu acho muito mais complicado dentro de casa do que lá no meio do domingo de luz. Porque o domingo de luz só vou ver aquela pessoa ali. Né? Aí eu vou dar o meu melhor para ela e vou sair. Ela também vai para a vida dela. Agora, dentro da minha casa, o tempo todo a gente vai estar se esbarrando, né? Se olhando e tal, um responde mal, mas aí é um trabalho também que, como a gente está fazendo fora, a gente vai tentando trabalhar dentro daqueles nossos ambientes. E ele finaliza assim: se desejas viver retamente, não ofereças o vinagre da reprovação, nem deis a César o fel da crítica acerba e injustificada. Por quê? Às vezes a gente critica muito os órgãos públicos, né?
mas eles também não têm essa base, ou não tiveram, alguns não tiveram, a maioria não tem, né? Então, quando a gente observar isso, vamos fazer a nossa parte, então, em outra coisa, em outro setor, até que eles despertem, porque haverá um dia que nós, que estamos trabalhando esse sentimento, nós vamos estar lá, ou algum representante nosso estará lá para fazer isso. Não é possível que as coisas continuem só por interesse material, né? Não é possível que seja assim. A gente precisa despertar nas pessoas e observar, principalmente agora vem a eleição, vamos observar. Não é o que ele fala, mas o que ele já fez para trás. Quais foram os momentos que essas pessoas estiveram no poder, porque estão sempre, né? Eles não renovam, são sempre os mesmos, né? Então vamos ver o que eles falam, quais são as discriminações que eles fazem. Fazem só para os seus? Só para da sua religião? Assim, divide religiões? Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque não é uma questão de religião, é uma questão de religiosidade. Às vezes o cara não tem nem religiosidade, não tem religião, mas é uma pessoa humana, solidária, que pensa realmente no todo. Agora, sem se envolver com a coisa para mim, só para mim. Ele diz assim: ajuda todos com teu trabalho eficiente, estimulado pelo sábio impositivo de acertar, convicto de que tu, o próximo e o governante, sois todos como nós próprios, filhos de Deus, em aprendizagem na escola terrena, a caminho da grande luz. Não é? Então, nós precisamos ter essa consciência. O que eu posso fazer? Eu faço o que eu posso, né? Mas eu faço o meu melhor quando eu faço. Na hora de acolher, na hora de abraçar, na hora de dizer uma palavra amiga, eu vou buscar lá dentro de mim alguma coisa boa para dizer. Se eu não posso dizer nada, eu fico calada, né? Que eu chegue perto da pessoa e diga assim: olha, eu estou aqui contigo, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Que é isso que a gente precisa, acolher o outro de alguma forma. E não sair do trabalho, sabe? Buscar o trabalho, principalmente onde precisa de mais ajuda, que é no trabalho comunitário, no trabalho de assistência social, um trabalho em que nós podemos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos. Eu não me lembro, mas era até 2030? Era? Ou vai mais? Agora, até 2030. Você tem mais minutinhos, se você quiser. Mais uns 2 minutinhos. Mas é isso, gente. Olha, realmente eu fiquei feliz de botar para fora o que eu tenho pensado de um tempo para cá, uns 2 anos para cá, e venho um alto e baixo, né, de querer ou não. A gente precisa, porque a fé é uma coisa trabalhada, né, progressiva, é uma coisa que vai... A gente não pode deixar igual uma plantinha. A gente botou aquela plantinha, ela vai crescendo, se você não regar, ela diminui. Isso é uma coisa humana, né? Por isso que a gente, com o trabalho com o outro, em qualquer situação, é onde a gente vai alimentando a nossa plantinha fé, e ela vai crescendo. E a gente ter certeza de que está no caminho certo. E ter certeza também que existe uma vida futura. E que nessa vida futura nós podemos nos envolver num grupo que trabalhou aqui com essa vontade de amar o próximo, né? Eu tenho certeza disso. Então, eu agradeço muito, sabe, essa puxadinha de orelha que eu levei, que para mim fez muito bem, muito bem. Obrigada, Rose, obrigada, Denise, vocês todos aí, meus amigos.
Muito obrigada, tá? Por essa oportunidade de falar um pouco, botar para fora. Nós é que agradecemos você, minha amiga, pelas suas palavras, pelas suas reflexões tão importantes, tão atuais. Realmente, todos nós precisamos pensar muito sobre isso. E, de vez em quando, realmente, né? Dá assim, aquela caidinha, mas a gente precisa levantar a cabeça, seguir em frente, desistir nunca. Sempre trabalhar ao lado do Senhor. Então, eu te agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite. Então, nós vamos encerrando agora a nossa reunião da noite de hoje, agradecendo aos companheiros que estão conosco aqui, participando, à espiritualidade amiga, a Jesus, ao Pai, por nos dar mais um dia para aprender, para crescer e colocar em ação tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Márcia. Márcia, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? A Márcia está ouvindo? Eu não sei, eu acho que não. Eu vou pedir. Jorge, você pode fazer a prece para a gente? Pois não, Rose. Satisfação nesse momento em que nós nos preparamos para encerrar mais um dia de estudo, agradecendo ao Senhor, agradecendo essa oportunidade que nos é dada, aprendizado fundamental para que possamos construir um caminho tranquilo e sereno em nossa ascensão espiritual. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e que possamos ter tantos outros momentos de tamanha felicidade, uma alegria que nos move cada vez mais e mais no caminho do bem. Muita paz, Senhor. Agradecemos essa orientação que lhes foi dada e vamos ver se conseguimos colocá-las em prática. Sabemos das suas dificuldades, mas a nossa vontade é irresistível e se sobrepõe a todas essas dificuldades. Muita paz, rogamos, e que tudo venha correr bem. Humildemente, encerramos a nossa rogativa, sempre pedindo que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos. Amanhã, não, quarta-feira, né? Para o estudo do Evangelho de Jesus. E lembrando a todos que eu mandei para vocês um aviso, né? Falando que a partir do dia 11, vai ser dia 11 que nós vamos começar a estudar naquele horário das 19h50, o livro, 19h50 não, é 19h50 mesmo, o livro do Emmanuel, que tem por título Emmanuel. A partir do dia 11 nós começaremos a estudar as obras de Emmanuel. E a primeira obra de Mas Emmanuel... é às quartas, né? Todas as quartas-feiras, 7:50. Nós vamos estudar as obras de Emmanuel, começando pelo livro Emmanuel. E também mandamos um aviso ao pessoal que na sexta-feira, assim que terminar o estudo do Livro dos Médios, que já está acabando, né? Falta, eu acho que mais umas 2 aulas, nós terminamos o estudo da obra O Livro dos Médios. Então, nós vamos começar a estudar o livro Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas Schuller. Só que o horário vai ser diferente, vai ser às 16 horas. Então, nós temos 2 livros para começar a estudar. Emmanuel, às quartas-feiras, vai começar dia 11, e Obsessão e Desobsessão da Sueli, assim que terminar o curso de O Livro dos Médios, que deve terminar daqui a 2 aulas no máximo, tá bom? Então, ó, um beijão para todos vocês, fiquem em paz, que Deus te abençoe. Verinha, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe. Tudo de bom. Parabéns, Vera. Tchau. Obrigada. Um abraço. Jorge, Carmen, Márcio. Boa noite, Carmen. Um abraço. Tchau para todos. Fiquem em paz. E um bom Dia das Mães para todos vocês, que vem aí domingo, né? Para as mães, né? Isso, Dia das Mães. Mas na outra encarnação você foi mãe também. Então... Será? Todos nós já fomos mães e pais. Perfeito, melhorou.
Boa noite, Rose. Boa Tudo de noite. bom. Boa noite.